Olá, boa noite. Nós estamos para mais uma videoaula, né, aqui do Sérgio Dona Ninha Arruda, onde nós teremos a disciplina de Física, né, componente em Ciências da Natureza e sua tecnologia. E dentro dessa atividade, né, que nós estamos propondo hoje para vocês, nós vamos trabalhar o capítulo 7, né. Sou o professor Ildefonso, sejam muito bem-vindos a mais essa nossa videoaula aqui para ajudar um pouquinho a vocês a compreender melhor esse capítulo, tá? Então, esse capítulo está direcionado para as atividades propostas para o segundo ano. Então, vamos lá. Entender um pouquinho o que é cinemática, né? Então, nós, logo no início, né, do capítulo, quando você abre aí no capítulo 7, na página 240, o título é Contudo Ela Se Move. Então, a gente vê uma foto aqui, né, do ilustríssimo Galileu Galilei, né? Então, Galileu ele foi considerado, né, o pai da atividade experimental. Ele é considerado um dos principais cientistas, né, da época. Então, é importante nós termos uma leitura bem detalhada e uma pesquisa sobre quem foi Galileu Galilei, tá? Então, ele defendia, né, que o mundo era, por exemplo, bem parecido com o sistema a qual a gente conhece hoje, né? Bem diferente daquilo que se pregava na época, né? Então ele defendia que um modelo de mundo, de constituição, né, do nosso sistema solar, né, que o Sol estaria imóvel, né, no centro do universo e que a Terra seria apenas um dos planetas em órbita. Então era um orador talentoso, né? Era uma pessoa que tinha um dom da palavra e ele conseguia, né, expor suas teorias, né, e era bem aceito na época. A gente fala assim, Galileu estava errado, né, ou os demais cientistas que antecederam Galileu eles estavam errados? A gente não pode falar que sim, tá? Por que, gente, que não vamos colocar essa máxima que ele estava errado, A ou B? Porque a gente está vendo aí, né, cientistas que iniciaram, né, essas pesquisas. Então eram as deduções que eles tinham na época. Então a partir de então, com essas pesquisas, né, com essas resoluções as quais eles criaram, foram que os cientistas mais, da época mais moderna pudessem aprofundar e chegar a um consenso melhor do que é. Mas nós temos aqui algumas perguntas, né, que é importante a gente saber compreender ao final de tudo isso. Né? Quem foi Galileu? Né? A gente já falou aqui um pouquinho sobre ele. Quais foram as suas principais contribuições para a física, né? Então você vai ler, vai pesquisar, você vai identificar aqui muita coisa sobre ele, tá? Neste capítulo, né? Tem cálculos? Sim, tem cálculo, né? Então é um dos capítulos mais aprofundados, né? Mais próximos da física clássica normal, assim, da escola regular, a qual a gente tem aqui no SESI, né? Então, quais são as fórmulas que eu devo aprender? Vamos dar uma olhadinha aqui e eu tenho certeza que vocês vão gostar um pouquinho dela, tá bom? Então, gente, vamos falar um pouquinho sobre o que é cinemática. Né? Cinemática é a parte da mecânica que estuda os movimentos dos corpos ou partículas sem levar em consideração os que causou. Né? Por que uma borracha caiu? Por que uma caneta como essa, né? Eu vou soltar a caneta porque é que ela cai? Né? Que leis, né, estão envolvidas nisso? Aí já entra outra questão, né, que é a mecânica. Tá? Tem a mecânica, tem a dinâmica, dentro desse conceito físico mais aprofundado. Então ele começa com uma indagação muito interessante. Né? Ponto material. O que é um ponto material? Então são corpos de dimensões desprezíveis comparadas com outras dimensões de um fenômeno observado. A gente vai chamar de um ponto material, de um corpo material, tá? Então, um exemplo, uma formiga relacionada a uma calçada. A calçada ela tem alguns metros de comprimento, alguns metros de área. A formiga é muito minúscula comparada à calçada. Né? Então, ele é considerado um ponto material.
certo? Daí a formiguinha, a nossa calçada. Então, o tamanho da formiga comparado ao tamanho, né, da calçada, então a gente fala que é muito desprezível, tá? O caminhão em relação ao campo de futebol, vamos lá. Então, o caminhão, vamos imaginar que por maior que ele seja, ele não vai ter cento e alguns metros, que é mais ou menos o tamanho padrão de um campo de futebol. Então, caberiam vários caminhões aqui relacionados, né, que estacionados dentro do campo de futebol. Então, nós temos aí um ponto material, sim, certo? E o que é que a gente pode considerar o contrário disso? Que seria o contrário disso? Seria o corpo extenso. Então, são corpos cujas dimensões não podem ser desprezadas, ser, é, não podem ser simplesmente anuladas, né? Então, elas devem ser comparadas com outras dimensões dentro do fenômeno da qual a gente está observando, tá bom? Então, uma formiga, em relação a uma pequenina pedra, um grão de areia, um grãozinho de arroz que ela carrega ali, né? Então, você vê que não caberiam muitas formigas, né, em cima de um grãozinho de arroz, né? Então, uma formiga é suficiente, né, para levar ali aquele grãozinho de arroz. Então, a gente tem, nesse sentido, é considerado um corpo extenso. Vocês estão percebendo que nós estamos usando aqui o mesmo exemplo da formiga para que a gente possa servir de comparação, tá? Caminhão relacionado a uma rua pequena, uma rua estreita, né? Então ele vai fazer muita diferença, provavelmente não vai dar nem para passar por outro automóvel, tá? Então é considerado um corpo extenso, certo? Então, né, trago aqui algumas observações, uma atenção. Então observe que ser cor, ponto material ou corpo extenso depende muito do referencial observado, ou seja, depende muito de quem está observando, de como nós estamos fazendo essas observações. Então, estou trazendo aqui alguns elementos que o nosso livro não traz, né? Justamente para poder servir de ponto de estudo, de apoio, de preparação para as nossas avaliações que estão sendo feitas de forma online, né? Então, dando sequência, né, no estudo, gente, do nosso livro, e do entendimento de movimento, nós precisamos entender o seguinte, que todo movimento ele tem um caminho percorrido, né? Esse caminho a gente chama justamente de trajetória. Então, trajetória, o que é? É o caminho percorrido pelo móvel nesse sentido é o objeto a qual a gente está estudando. Para definir uma trajetória, é preciso de um ponto de partida de observação, chamado marco zero da observação. Então, toda trajetória ela depende de um referencial adotado. Então, você vai pegar a estrada, né, vamos imaginar aqui de Baturité para Fortaleza. Então, você tem alguns pontos de referência no caminho, né, de determinada cidade, para você saber que está passando pela cidade A, Redenção. Então, tem ali a Unilab, né, agora a estrada passa um pouquinho por fora, né, então você já sabe, tem uma ideia, né? Ah, estou passando pelo Antônio de Ouro, estou passando em Acarape, estou chegando próximo a Ceasa, né? Então, estou chegando ali na Ceasa, estou próximo a Fortaleza, tá? Próximo ao terminal, enfim. Então, você usa esses lugares, né? Tem um lago, um determinado lago que é próximo da casa do fulano, cicrano. Então, aquele lago é a referência. Então depende muito do observador. Então essa parte da física, ela é uma parte simples, mas ela é uma parte que precisa de muita atenção na leitura, no contexto, porque ela acaba gerando muitas dúvidas, tá bom? Então dando sequência no nosso estudo, né, nós vemos, por exemplo, aqui que a trajetória, né, e o caminho percorrido, ele pode ter visões diferentes. Então ele pode ter uma visão A de um determinado observador e uma visão B de outro determinado observador. Então um exemplo muito clássico que a física traz é um avião jogando algum objeto, né, caindo algum objeto, uma bomba, por exemplo, de um determinado objeto. Então nós temos aqui, por exemplo, deixa eu voltar aqui, desculpe, passei demais. Então nós temos aqui o seguinte, a posição, né, de um corpo, certo? É, justamente é a localização do móvel na trajetória, medida em relação a um ponto
que será dada em origem dos espaços, né? Então representamos a posição usando aí a letra S. Então vou citar como aqui exemplo dois caminhõezinhos aqui, olha só. O caminhão que vai estar na posição, né, marcada aqui em metros, espaço marcado em metros. Deixa eu marcar aqui novamente. Ó. Espaço marcado em metros, né? Vocês estão vendo aqui, deixa eu marcar aqui. Né? Espaço marcado em metros, né? Nós temos a distância, né? Vamos imaginar aqui, ó. Metros não, perdão, gente, quilômetros, tá aqui quilômetros. Então nós temos um espaço inicial, né, de 10 quilômetros e o espaço final onde chegou, né, aqui finalizou a medição, que foi no quilômetro número 35. Ou seja, esse caminhão você começou a observar quando ele estava aqui no quilômetro 10 e parou a observação quando ele estava no quilômetro 35. Então a trajetória que ele fez foi em linha reta. Não é isso? Tá bom? Então vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que, no caso do avião, né, tinha um desenho do avião e as bolinhas estavam caindo. Então uma pessoa, né, que estiver no chão, o avião, lógico, ele está tendo sequência, então a pessoa vai ver essa linha curva descendo. E a pessoa que está junto com o avião, que ele está continuando, né, na sua trajetória, no sentido em linha reta, ele vai ver como se a bolinha estivesse caindo em linha reta. Então depende muito, né, do observador, depende de como a pessoa vai estar observando o movimento e onde a pessoa vai estar observando o movimento. Então as posições, a trajetória, né, então ele é muito específico de onde a gente está vendo o observador. Tá? Então, relembrando, a posição 1 aqui, né, é a posição inicial, que foi de 10 quilômetros, e a posição 2, que é a posição final, foi no quilômetro 35. Né? Então, nós temos o deslocamento desse objeto, desse corpo. Tá? Então, muita atenção nesse momento. Então, quando a posição de um móvel se altera em relação ao corpo no decorrer do tempo, dizemos que o corpo encontra-se em movimento, ou seja, precisa ter alteração no decorrer do tempo. Se não tiver, não tem movimento. Tá? Então, quando ela não se altera, nós dizemos que esse corpo está em repouso. Então, você pode até dar uma pausa no vídeo e escrever, anotar. Né? Quando é que um corpo está em movimento? Quando a posição de um móvel se altera em relação ao referencial no decorrer do tempo. Quando é que um corpo está em repouso? Quando a sua posição não se altera em relação ao referencial no decorrer do tempo. Tá bom? Então, dando continuidade, né, aqui ao nosso conteúdo, vamos entender aqui um pouquinho o que é o deslocamento. Então, o deslocamento é a variação da posição do móvel em um referido intervalo de tempo, representado por ΔS. Delta, né, que é essa letrinhazinha aqui, esse triângulozinho, a gente chama de delta. Tá? Então, esse triângulozinho nós vamos chamar de delta. Tá bom? É uma letra grega. Tá? Então, vou até deixar ele aqui anotadinho aqui. Toda vez que a gente vai falar de delta, a gente está relacionado a esse símbolozinho aqui. Tá? Então, no caso, a velocidade, o deslocamento, né, aqui não é para estar um x, aqui é para estar um s, ΔS, é calculado você subtraindo o espaço final menos o espaço inicial. Ou seja, de onde eu saí menos de onde eu cheguei. Tá? S é a posição final e S0 é a posição inicial. Ou seja, o S sozinho significa o espaço final, onde eu cheguei. E o S0 é o espaço inicial de onde eu saí. Tá? Exemplo, vamos lá. Se eu sair da cidade A e fui caminhando pela essa estrada até a cidade B,
Na cidade A, tinha um marco que estava marcando ali, para mim, né, 23 quilômetros. Quando eu cheguei na cidade B, eu vi uma plaquinha que estava marcando 30 quilômetros. Então, tanto que eu me desloquei. Então, eu vou calcular o meu ΔS, o meu deslocamento. Ou seja, o final, espaço final, menos o espaço inicial, de onde eu saí até onde eu cheguei. Então, é muito simples. Quando eu saí, né, estava 23, quando eu cheguei estava 30. Então, eu vou fazer 30 menos 23. Então, meu espaço vai ser de 7 quilômetros, ou seja, eu percorri 7 quilômetros, certo? Então, é um exemplo muito clássico, é um exemplo muito simples, bem facilzinho da gente entender, tá? Outro exemplo aqui, vamos lá, esse exemplo mais elaborado aqui. Então, nós temos, ó, 0, 10, 20, 35 quilômetros, medido em espaço. Espaço final menos espaço inicial, né? Aqui, ó. Beleza. 35 menos 10, né? Ou seja, eu fiz aqui mais um cálculo. O espaço final, 35, o espaço inicial, 10, tá? Então, 35 menos 10, 25 quilômetros. Tá ok? Entendido até agora? Vamos seguir, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Tá bom? Aqui os carrinhos apareceram só agora, os Benedito aqui. Então vamos lá, vamos calcular a velocidade agora, tá? Então a gente pega aí a fórmula, né, na página 242. Leiam o manual. Se vocês não leem o manual, fica muito complicado aqui o entendimento, tá bom? Vamos calcular a velocidade de escala média, que é a razão. Razão simplesmente quer dizer a divisão, certo? Sofrida pelo móvel, pelo objeto que está sendo estudado, num dado intervalo de tempo. Eu chamo de velocidade média, representado por a equação aqui. Esta equaçãozinha aqui, tá? Espaço inicial, espaço final, né? Onde o móvel, o carrinho que ele está percorrendo, tá? Então nós temos a fórmula dada por ΔS e ΔT. Do mesmo jeito que ΔS era a variação do espaço, ΔT vai ser a variação do tempo. A mesma forma, gente. Tempo final menos tempo inicial, tá? Então vocês não esquecem, ΔS é o espaço. Espaço final menos o espaço inicial. E ΔT é o cálculo do tempo. Tempo final menos tempo inicial, tá? Então, muita atenção, né? Não pode esquecer isso aqui, tá bom? Aqui eu calculo o meu espaço, ou seja, de onde eu cheguei, de onde eu saí, né? Certo? Aqui eu calculo o tempo gasto, tá? Lembrando que o tempo nunca pode ser negativo, tá? O tempo não volta, ok, gente? Então vamos seguir aqui para mais exemplos. Vou apagar aqui. Vamos lá. Então a velocidade média, né, ela é medida em metros por segundo ou em quilômetros por hora. Então às vezes é preciso transformar, né, de quilômetros por hora para metros por segundo. Para isso a gente basta multiplicar por 3,6. Tá? Perdão, basta dividir o número por 3,6. E ao contrário, a gente multiplica por 3,6. Certo? Por que 3,6? Por que é esse 3,6? Porque 1 quilômetro ele equivale a quanto, gente? 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Então, gente, é tão ruim escrever aqui com o mouse, né? A letra fica mais feia do que já é. E a hora, né, em segundos, uma hora equivale a 3.600 segundos. Sabiam disso? Então, se eu dividir, né, se eu pegar 3.600, que é a hora, dividir por 1000, que é o quilômetro,
né? A gente vai fazer essa divisão, você pode cancelar esses dois zeros, ficou 36 dividido por 10, dá justamente 3,6, que é uma constante, nunca vai mudar isso aqui, tá? Então é apenas, é muito fácil de você memorizar. Então eu sei o seguinte, se eu tenho um valor e a questão, né, tá me pedindo, essa questão ela está me pedindo de quilômetro por hora, e eu quero chegar em metro por segundo, tá? Então eu simplesmente faço o que? Se eu quero vir daqui para cá, eu divido o valor por 3,6. Se eu estou em metro por segundo, quero vir para cá, para quilômetro por hora, eu multiplico o número por 3,6, certo? Muito bacana esse quadrinho aqui, esse esquema. Vocês podem até copiar, tá bom? Pausa o vídeo, aí vocês copiam. Importante. Ok? Bom, então tá aqui, né? Essas explicações e vamos aqui para a prática. Olha só, nós temos aqui um exemplo recente de velocidade média. Então tem uma pessoa correndo, né, numa calçada. Então o Brasil voltou a ser representado no lugar mais alto do pódio na prova dos 100 metros rasos femininos nos Jogos Pan-Americanos na terça-feira do dia 25 de 10 de 2011, após 28 anos com a vitória de Rosângela Santos, que marcou o tempo de 11 segundos, 11 segundos e 22 milésimos. Né? Então, nesse caso, é um exemplo de velocidade média. Você está de moto, um exemplo mais clássico, você está de moto, a velocidade está sendo marcada lá no velocímetro da moto, do carro. Né? Então, tudo que tem deslocamento pode ser medido em velocidade. Lógico que uma pessoa correndo, para que medir em quilômetros? Tem que ser medido em quê? Em metros por segundo, né? Imagina um gato correndo, né? Um gato tem que ser medido em metros por segundo. Mas já uma onça, um cavalo, quilômetros por hora, porque corre muito mais rápido. Então, coisas, nós correndo, nós seres humanos, pessoas, né? O Usain Bolt, mesmo o cara, né? Mais rápido, ele vai medir a velocidade dele em quê? Metro por segundo. Quilômetro por hora é para outro carro, automóvel, outro tipo de objeto, tá? Bom, então vamos aqui na prática fazer algumas transformações. Né, ó, se dividirmos o deslocamento de 100 metros por 11,22 segundos, teremos que a velocidade média do atleta foi de 8,91 metros por segundo. Isso quer dizer que a cada metro ele andou, né, uma velocidade, em 8,91 metros, ele andou em 1 segundo. Né? A cada segundo ele andou 8,91 metros. Tá certo? Então vamos fazer aqui algumas divisões, né? Algumas transformações. Se a gente quer transformar isso aí em quilômetros por hora, então nós vamos pegar 8,91 e vamos fazer o que? Multiplicar. Né? Multiplicar por 3,6. É uma conta de multiplicar. Você vai colocar 8,91, vai colocar o 3,6 embaixo e vai fazer a multiplicação. Tá? Não vá se acostumar a fazer só em calculadora não. 6 vezes 1, 6, né? Você vai fazer a multiplicação, né? Não vou fazer toda aqui, você vai chegar ao resultado de 32,76 quilômetros, certo? Ok? Vamos para a próxima, porque senão vai ficar muito. Aqui ele arredondou, né, o resultado para não ficar muito quebrado, né? Arredondou para 32 quilômetros, né? 36, 32,76 pode-se muito bem arredondar, tá? Dando sequência, né? Vamos ver aqui alguns exemplos. Olha só, se eu vou de moto e eu vou a 72 quilômetros por hora, eu quero transformar isso aqui em metro por segundo. Quantos metros eu estou a cada segundo na minha moto? 72 não, gente. Vou botar aqui 80, né? 80 quilômetros por hora está na sua moto. Então você vai pegar 80 e você vai dividir, tá? Por 3,6. Então você vai pegar, você vai fazer uma continha de dividir, 80 dividido por 3,6 vai dar mais ou menos 26 alguma coisa,
né? 26,5, 26,6 quilômetros por hora, certo? Isso quer dizer que em 1 segundo a moto está andando 26 metros, perdão, quilômetros por hora não, já está em quilômetros, desculpe gente, foi mal. Metro por segundo, tá? Metro por segundo. Então quer dizer que a cada segundo a sua moto está andando 26,6 metros. Isso é muito fácil sofrer um acidente de moto, de carro, né? Muito rápido, né? Muito instantâneo, né? São vários quilômetros. Se você vai a 100 quilômetros, a gente vai dividir por 100 por 3,6, né? Isso aqui já vai dar quanto? Vamos fazer aqui a divisão. 100 dividido por 3,6. Vai dar em torno de uns 28 metros por segundo. Né? 28 metros é muita coisa. Né? Se você vai a 120 por hora na moto, então 120 por hora dividido por 3,6 vai dar 33. Né? Se você vai a 120 e divide por 3,6, então vai dar mais ou menos 33 metros por segundo. Então, 33 metros em um segundo, não dá para desviar não. E o contrário? Não, o contrário você multiplica. Né? Então, se vamos fazer aqui, deixa eu apagar. Vamos fazer aqui o contrário. O contrário, a gente vai fazer uma multiplicação. Ao invés da gente fazer a divisão, nós vamos fazer uma multiplicação. Então, se eu vou a 50 quilômetros, perdão, então é o contrário, né? 50 metros por segundo, 50 metros por segundo, nós vamos transformar em quilômetros por hora, então vamos multiplicar por 3,6. Então, 50 vezes, né, 3,6 dá 180 quilômetros por hora. Muita coisa. Né? 180, né? Uma queda não escapa mais nem a alma. Ok? Então, gente, dando sequência, vamos fazer aqui alguns cálculos a mais. Vamos lá. A distância entre Baturité e Aracoiaba é de 10 quilômetros. Vamos calcular agora, gente, um pouquinho. Vamos para calcular agora a velocidade média mesmo, tá? Então, supondo que um ciclista gaste 1h20 pedalando entre as duas cidades. Qual é a sua velocidade média nesse percurso? Levando em conta que ele parou 10 minutos para descansar. Então, nós temos aí as duas cidades, né? Baturité, Aracoiaba. Então, o que é que aconteceu aqui? Ele tem uma distância de 10 quilômetros, né, entre as duas cidades, e ele parou, né, 10 minutinhos para descansar. Não foi isso? Ele não parou, né? Então vamos lá. Como é que a gente faz? Primeiro, nós vamos entender que ele ficou parado alguns minutinhos, né? Perceber na leitura da questão que ele ficou parado. Então, se ele ficou parado, né, então deve ser incluído. Olha só. Ele tem 1h20 minutos, que é o tempo que ele estava, mais os 10 minutinhos que ele ficou parado, ou seja, 1h30 minutos. Então, isso foi o tempo todo que ele ficou parado. Certo? Ou seja, 1,5 horas, 1h30, né? Metade, 1,5. 1h30 significa 1,5. A mesma coisa. 1h30 minutos, 1,5. Ou seja, entre 1 e 2. Né? Entre 1 e 2 horas. Tá? Então a velocidade média vai ser calculada feita como? ΔS sobre ΔT. Espaço sobre o tempo. Qual é o espaço? 10 quilômetros era a distância. Qual é o tempo? 1,5, que é a hora. Né? Então 10 dividido por 1,5, 6,66 km por hora. Então o ciclista aí fez esse percurso em 6,66 km por hora. Só fazer a divisão, é um cálculo muito simples. Tá? Então vamos para um exemplo 3. O aluno sai de sua casa
e caminha para a sua escola percorrendo em média 5.000 metros e ele gasta 5 minutos no trajeto. Então, a velocidade média desenvolvida pelo aluno foi de... Então vamos para a resolução. Olha só, o aluno aí saiu da sua casa, está fazendo esse trajeto, né? Distância do garoto para a escola, né? Então nós temos que transformar os minutos em segundos, tá ok? Porque senão não vai dar certo, tá? Se você não fizer isso, sua conta vai ficar errada, tá bom? Então ele tinha lá quanto tempo mesmo, né? Ele tinha, você vai ver quanto tempo ele tinha, estava andando, né? E vai dividir pelo espaço, a distância da casa à escola. Às vezes, gente, a gente tem que fazer algumas mudanças aqui na forma. Por exemplo, às vezes ele está pedindo o tempo. Às vezes a questão ele vem pedindo o tempo. Se ele vem pedindo o tempo ou a distância, nós temos que fazer uma regra de 3 na matemática, tá? Uma regrinha de 3. Então, às vezes, acontece muito disso. Então, eu posso calcular a velocidade, posso calcular a distância e posso calcular o tempo, tá? Então, aqui outro exemplo. Após chover na cidade de São Paulo, as águas da chuva desceram para o rio Tietê até o rio Paraná, percorrendo cerca de 1.000 quilômetros. Sendo 4 km por hora a velocidade média das águas, o percurso mencionado será cumprido pelas águas da chuva em aproximadamente. Então, não quero calcular a velocidade. Eu quero calcular tempo. Só que o tempo aqui está em dias. Eu pego a fórmula. Velocidade média é igual, delta S sobre delta T. Eu tenho a velocidade? Tenho. 4 km por hora. Eu tenho o espaço? Tenho. 1.000. Tenho tempo? Não tenho tempo. É o que eu quero descobrir quanto tempo. Então eu faço uma regrinha de 3, né? Então aqui deixa de ser conceito físico, passa a ser conceito matemático. A dificuldade está matemática. Delta T vezes 4 vai ser 4 delta T igual a 1.000. Vou fazer aqui em cima. Como eu quero calcular o tempo, delta T, o que está multiplicando, eu vou dividir. Então eu vou dividir 1.000 por 4. Imagina se eu tenho R$ 1.000, vou dividir para 4 pessoas, eu dou 250 para cada. Então eu tenho 250 o quê? Horas. Só que a resposta para marcar lá não está em horas, está em dias. Mas eu sei que um dia equivale a quanto? 24 horas. Não é? Então simplesmente eu faço o seguinte. Eu pego 250 e divido por 24 horas. Vamos saber quantos dias vai dar. Né? Aí nessa divisão vai dar aproximado 10 dias. Inclusive ele pede aproximadamente 10 dias. Tem essa opção para marcar 10 dias? Tem, né? Olha só, gente. A opção B, 10 dias. Certo? Vamos seguir. Uma partícula se desloca a 5 km a cada 10 segundos. Determine sua velocidade média. 5 km e aqui está em segundos. Está diferente. Não pode. 5 km eu tenho que transformar em metro. Olha só, é muito fácil. Eu lembro que 1 quilômetro, perdão, é igual a 1.000 metros. Se eu tenho dificuldade com isso, eu vou lembrar ali lá na matemática, né? 1 quilômetro, 1.000 metros. Bom, 5 quilômetros. Gente, a letra é feia mesmo, porque eu escrevo aqui com o mouse. É igual a 5.000 metros. Né? Então, a velocidade média vai ser igual a delta S, espaço, dividido pelo tempo.
Espaço, 5.000, que é o quilômetro, dividido pelo tempo, 10 segundos. Corta-se 500 metros por segundo. Foi a velocidade média calculada aqui, tá bom? O vídeo ficou longo, mais de meia hora, né? Mas é algumas explicaçõezinhas que podem